Essa é a segunda parte de 3 vídeos em uma série completa que você nunca viu. Se há um ponto central de mistério na narrativa de Mateus sobre o nascimento de Jesus, ele gira em torno da identidade dos magos. Afinal, quem eram esses homens que viajaram de tão longe, guiados por uma estrela, e trouxeram presentes tão simbólicos a um recém-nascido judeu? A resposta parece simples, mas esconde uma complexidade cultural, religiosa e linguística que foi se desdobrando ao longo dos séculos. Neste capítulo, vamos explorar as possibilidades históricas e simbólicas sobre a identidade dos magos, desde sua origem etimológica até as interpretações mais teológicas e tradicionais. A palavra usada por Mateus no grego original é magoi, plural de magos. Trata-se de um termo com raízes no idioma persa antigo, usado para designar uma casta sacerdotal da Média e da Pérsia, ligada ao zoroastrismo, a antiga religião persa. Esses magos não eram mágicos no sentido moderno da palavra, mas sim sábios, astrólogos, intérpretes de sonhos e conselheiros dos reis. Eram especialistas em ler os céus, discernir presságios e conduzir rituais religiosos. No mundo antigo, ciência, religião e política estavam entrelaçadas, e os magos ocupavam um lugar de prestígio. Eles eram vistos como detentores de conhecimento oculto e espiritual, por isso, respeitados, mas também temidos. Curiosamente, no Antigo Testamento, já encontramos referências a grupos semelhantes. Daniel 2 verso 2. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, todos especialistas em sonhos e astrologia na corte babilônica. Daniel, inclusive, é nomeado chefe dos magos após interpretar um sonho de Nabucodonosor. Ou seja, a presença de sábios orientais em momentos-chave da história bíblica não é inédita. A religião predominante na região de onde vieram os magos era o zoroastrismo, fundado por Zaratustra, ou Zoroastro. Essa fé monoteísta, que precede o cristianismo em séculos, já falava de um Deus supremo, da luta entre o bem e o mal, e de um Messias futuro chamado Saoxian. Os magos, como sacerdotes zoroastristas, tinham profundo interesse por eventos celestes, pois acreditavam que os astros revelavam mensagens do divino. Assim, é plausível que estivessem atentos a sinais no céu que pudessem anunciar o nascimento de um grande líder espiritual. Essa explicação reforça a tese de que os magos eram estudiosos sérios, não meros feiticeiros ou mágicos populares. E explica por que Mateus os apresenta com respeito, diferentemente de como o termo mago é usado de forma pejorativa em outros textos bíblicos, como no caso de Simão, o mago, em Atos 8. Na narrativa de Mateus, em nenhum momento os magos são chamados de reis. A associação entre os magos e a realeza surgiu séculos depois, a partir de interpretações simbólicas das profecias do Antigo Testamento, especialmente Salmo 72 versos 10 e 11. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Isaías 60 versos 3 até 6. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores do Senhor. Com base nessas passagens, os magos passaram a ser interpretados como reis gentios vindo de nações diversas para adorar o Messias, um símbolo poderoso de que Jesus era o Salvador universal. Essa ideia se popularizou por volta do século III, e no século VI os magos ganharam nomes próprios e identidades. Melchior, tradicionalmente retratado como um ancião europeu, trazendo ouro. Gaspar, representando os povos asiáticos, oferecendo incenso. Baltazar, geralmente representado como um homem africano, trazendo a mirra. Essa representação buscava simbolizar os 3 continentes conhecidos na antiguidade, Europa, Ásia e África, reforçando o tema da universalidade do Evangelho. A Bíblia não menciona o número de magos. A ideia de que eram 3 deriva da quantidade de presentes oferecidos, ouro, incenso e mirra. Porém, nada impede que fossem 2, 4 ou até uma caravana de sábios. Em algumas tradições orientais, especialmente na Síria e na Armênia, fala-se de 12 magos, ecoando a simbologia dos 12 apóstolos ou das tribos de Israel. A tradição ocidental acabou fixando o número 3 por razões litúrgicas e simbólicas, mas é importante lembrar que essa é uma construção posterior, não uma informação bíblica. Mais do que tentar identificar suas nacionalidades exatas ou quantificá-los, talvez o mais importante seja reconhecer o que os magos representam. Eles são estrangeiros que reconhecem a verdade espiritual.
sábios que interpretam sinais cósmicos, homens dispostos a deixar o conforto para buscar a revelação, figuras que adoram com humildade, mesmo sem pertencer à religião correta. Em outras palavras, eles são arquétipos do ser humano em busca de Deus, independentemente de nacionalidade, religião ou cultura. Os magos do Oriente, apesar de sua breve aparição no Evangelho de Mateus, carregam uma riqueza simbólica e histórica impressionante. Seja como sacerdotes zoroastristas, astrólogos babilônicos ou reis simbólicos das nações, eles representam algo muito maior: a busca pela verdade. Sua presença na história do nascimento de Jesus aponta para o fato de que Deus se revela também aos que estão fora da instituição religiosa, e que o conhecimento espiritual não está limitado a um só povo ou tradição. Ao se prostrarem diante de Jesus, os magos nos ensinam que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a humildade, que discerne o extraordinário no simples, e que sabe se ajoelhar diante do que é sagrado, mesmo quando o sagrado se manifesta como um bebê em uma casa humilde. A cena é memorável. Os magos do Oriente finalmente encontram o menino Jesus com sua mãe, Maria, e, ao se prostrarem em adoração, abrem seus tesouros e lhe oferecem 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Em Mateus 2 verso 11, lemos: E, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. E, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Esses presentes, embora materiais, são carregados de profundo simbolismo e, ao longo da história, foram interpretados como revelações proféticas sobre a identidade e a missão do Cristo. Neste capítulo, vamos explorar o significado histórico, cultural, teológico e espiritual desses 3 elementos, tanto em seus contextos antigos quanto na tradição cristã. O ouro sempre foi, desde as civilizações mais antigas, um símbolo de riqueza, poder e autoridade. Usado em coroas, templos e tronos, ele era associado à nobreza e à divindade. Entre os persas, egípcios e babilônios, o ouro era o metal dos reis e dos deuses. Ao oferecerem ouro ao menino Jesus, os magos estavam reconhecendo sua realeza. Mesmo sem cetro ou coroa, ele era, de fato, o rei dos judeus e, mais ainda, o rei de toda a terra. Isso se alinha com a proclamação messiânica de textos como o Salmo 72 versos 10 e 11, onde reis trazem presentes ao ungido de Deus. O ouro representa a dignidade real de Cristo. Ele não era apenas um bebê comum, era o rei prometido, descendente de Davi, mas com um trono eterno e espiritual. Oferecer ouro hoje simboliza entregar ao rei o que temos de mais valioso. Nossas riquezas, sim, mas também nosso tempo, talentos e prioridades. O incenso, em especial o olíbano, resina extraída de árvores do Oriente Médio, era usado em rituais religiosos desde a antiguidade. No judaísmo, era queimado no altar de incenso dentro do templo, Êxodo 30:1-10, simbolizando as orações subindo a Deus como aroma agradável. Entre os egípcios e babilônios, o incenso também tinha função sagrada, purificava ambientes, afastava espíritos malignos e homenageava os deuses. O incenso oferecido a Jesus aponta para sua função sacerdotal. Ele não apenas reinaria como rei, mas também seria o intermediário entre Deus e os homens. Como diz Hebreus 4 versos 14 ao 16, Jesus é o nosso sumo sacerdote, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. O incenso também simboliza adoração, e nesse sentido, os magos estavam reconhecendo que Jesus era digno de honra espiritual, não apenas política. Oferecer incenso a Cristo hoje significa viver em adoração constante, oração, entrega, santidade. É reconhecer que Ele é o canal entre o céu e a terra. A mirra é uma resina amarga, também extraída de árvores do Oriente, e foi amplamente usada como perfume, medicamento e elemento de embalsamamento. Era um presente caro, valioso e associado tanto à cura quanto à morte. Na cultura judaica, a mirra era usada para preparar corpos para o sepultamento, como vemos em João 19:39, quando Nicodemos traz mirra para embalsamar o corpo de Jesus. A mirra representa o sofrimento e a morte sacrificial de Cristo. Os magos, sem saber, entregaram ao menino um presente que apontava para sua missão futura, morrer pelos pecados do mundo. Esse presente é o mais paradoxal de todos, oferecer um perfume de sepultamento a uma criança. Mas é justamente aí que reside a beleza da narrativa. Desde o nascimento, Jesus é apresentado não apenas como rei e sacerdote, mas como cordeiro que se entrega. Isaías 53 já havia profetizado: homem de dores, experimentado no sofrimento. A mirra é, portanto, um prenúncio silencioso da cruz.
Oferecer mirra a Cristo hoje é reconhecer que seguir a Ele envolve renúncia, entrega e disposição para o sacrifício. Também significa confiar nele como aquele que cura nossas dores, físicas, emocionais e espirituais. Os três presentes compõem uma profunda confissão de fé. Ouro, tu és rei. Incenso, tu és Deus e sacerdote. Mirra, tu irás sofrer e morrer por nós. Os magos, mesmo sem compreenderem completamente a missão de Jesus, agiram como profetas. Seus presentes revelam a plenitude da identidade de Cristo, soberano, mediador e redentor. É interessante observar que esses três elementos, ouro, incenso e mirra, também eram usados juntos em cerimônias reais do Oriente. Em algumas tradições persas, por exemplo, se apresentavam esses itens a um novo rei como símbolo de autoridade, divindade e destino. Isso reforça que os magos, ao trazerem tais presentes, estavam reconhecendo a autoridade plena de Jesus, mesmo sem pertencerem ao judaísmo. Além disso, cada presente pode ser visto como uma resposta espiritual à presença de Deus. O ouro representa a consagração do que temos. O incenso, a elevação do que somos. A mirra, a entrega do que sofremos. Os presentes dos magos não foram aleatórios. Eram gestos carregados de significado, que ecoaram ao longo de toda a vida de Jesus, da manjedoura ao Gólgota. A pergunta que fica é: o que temos oferecido a Cristo hoje? Nossa fé se resume a observar de longe, como Herodes. Ou somos como os magos, que abriram seus tesouros e se prostraram em adoração? Que nossos corações sejam também um tesouro a ser aberto diante de aquele que nasceu para reinar, interceder e se entregar por nós. À medida que a história dos magos do Oriente se espalhou entre os cristãos das primeiras gerações, ela passou a ser reinterpretada não apenas como um evento histórico, mas também como um símbolo espiritual profundo. Embora o Evangelho de Mateus não diga quantos eram, nem seus nomes, idades ou etnias, a tradição cristã passou a atribuir aos magos identidades ricas em significado. Neste capítulo, vamos explorar a evolução simbólica dos magos ao longo da história, seus significados teológicos e culturais, e o impacto duradouro que essa simbologia tem até hoje, nos presépios, nas liturgias e na espiritualidade popular. Como vimos anteriormente, o número 3 não é mencionado no relato de Mateus. A associação com três magos vem, provavelmente, da quantidade de presentes, ouro, incenso e mirra. Mas o número 3 carrega uma forte carga simbólica na tradição judaico-cristã. Representa a plenitude e a perfeição divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Aparece em momentos importantes da Bíblia: os 3 dias de Jonas no ventre do peixe, os 3 dias entre a morte e ressurreição de Jesus, as 3 tentações no deserto. Assim, a escolha de representar 3 magos reforça a ideia de que esse encontro com Cristo não é apenas um episódio exótico, mas um momento teologicamente completo e significativo. Com o passar dos séculos, especialmente na Idade Média, os magos passaram a ser vistos como representantes das 3 principais raças da humanidade, segundo a visão eurocêntrica da época. Melchior, um idoso de pele clara, representando a Europa. Gaspar, de pele amarela ou morena, representando a Ásia. Baltazar, de pele negra, representando a África. Essa representação foi difundida em obras de arte, autos de Natal, presépios e manuscritos iluminados. A ideia era clara: o nascimento de Cristo era uma revelação para todas as raças e povos da terra. Ao trazer presentes e se ajoelhar diante do menino Jesus, os magos simbolizavam a adoração das nações, cumprindo as profecias messiânicas de Salmo 72 e Isaías 60. Essa simbologia também ajudava a reforçar a universalidade da Igreja, especialmente em tempos de expansão missionária. Cristo era para todos, e todos, não importa a origem, podiam reconhecê-lo. Além das raças e continentes, os magos passaram a representar também as 3 fases da vida humana: juventude, maturidade, velhice. Esse simbolismo, presente em muitas pinturas renascentistas, expressa a ideia de que toda pessoa, em qualquer etapa da vida, é chamada a buscar e adorar o Cristo. Essa leitura também comunica que a jornada espiritual é para todos: jovens em busca de propósito, adultos em crise existencial, anciãos em reflexão final. Não há idade para se ajoelhar diante da verdade. A viagem dos magos é, por si só, um poderoso arquétipo da jornada espiritual. Eles percebem um sinal, sentem-se chamados, deixam para trás sua zona de conforto, enfrentam obstáculos, como a tensão com Herodes, persistem na fé, e finalmente adoram o Cristo,
oferecendo seus tesouros. Essa trajetória ecoa o que muitos místicos e teólogos chamam de caminho da alma, sair da ignorância em direção à luz, da busca para o encontro. Por isso, os magos também são vistos como símbolos do discipulado, buscadores autênticos da verdade, sensíveis aos sinais, obedientes à revelação divina, e capazes de reconhecer Deus em um lugar inesperado, uma casa simples, com uma criança em braços humanos. Outro elemento simbólico poderoso na história dos magos é a luz da estrela. Eles não tinham as escrituras, como os judeus, não conheciam a Torá nem os profetas, mas tinham os céus, e a humildade para seguir o que viam. Essa luz representa o que os teólogos chamam de revelação geral, Deus se manifestando na natureza, na consciência, na história. Os magos são, portanto, exemplos de pessoas fora da religião certa, mas abertas à revelação divina. Em contraste, os líderes religiosos de Jerusalém, que tinham a revelação especial, as Escrituras, não se moveram. Esse contraste é simbólico e provocador. Quem está mais perto de Deus? Quem tem a Bíblia e não a obedece? Ou quem segue a luz que tem? Os magos se ajoelham diante do menino. Esse gesto, de profunda reverência, mostra que eles não estavam apenas curiosos, mas espiritualmente despertos. Reconheceram naquele bebê algo sagrado. A simbologia é clara: o verdadeiro sábio se curva. A verdadeira sabedoria reconhece quando está diante do mistério. E não hesita em se prostrar, mesmo diante do que parece frágil ou insignificante. A simbologia dos três magos vai muito além de uma tradição natalina. Eles representam todos os povos da terra, todas as fases da vida, todos os que buscam a verdade, todos os que sabem seguir a luz, mesmo que essa luz venha de formas não convencionais. Na história dos magos, somos lembrados de que Deus se deixa encontrar por quem o busca com sinceridade, e que a jornada da fé é feita de passos ousados, humildade diante do mistério, e entrega total dos nossos tesouros interiores. Que cada um de nós possa reconhecer, em nossa própria caminhada, os sinais da estrela que nos leva até o Cristo, e, como os magos, adorá-lo com todo o coração. Embora os magos sejam mencionados em apenas 12 versículos no Evangelho segundo Mateus, sua presença atravessou séculos, culturas e tradições cristãs, ganhando contornos simbólicos, teológicos e até folclóricos. A lacuna de informações sobre eles abriu espaço para interpretações riquíssimas, e com o tempo, eles se tornaram personagens centrais do Natal cristão no Ocidente e no Oriente. Neste capítulo, vamos analisar como os magos foram reinterpretados ao longo da história da Igreja, sua presença nas festas litúrgicas, nas artes sacras e no imaginário popular, e como sua figura continua viva até hoje em presépios e tradições natalinas. A Igreja primitiva reconheceu nos magos uma figura importante, sobretudo pelo que representavam, os gentios vindo adorar o Messias. Em uma época em que o cristianismo começava a se expandir além do mundo judeu, os magos simbolizavam a inclusão das nações no plano da salvação. A partir do século III, escritos patrísticos como os de Orígenes, Tertuliano e Eusébio começaram a tratar os magos como figuras reais e simbólicas. Orígenes, por exemplo, já sugeria que eram três, baseando-se nos presentes. Tertuliano chamava-os de reis, conectando-os à profecia de Isaías 60. Com o tempo, essa visão se consolidou na tradição da Igreja. Na liturgia cristã, especialmente nas igrejas ortodoxa, católica e anglicana, os magos são lembrados em uma celebração específica: a Epifania, comemorada no dia 6 de janeiro. O nome vem do grego epifaneia, que significa manifestação ou aparição, e se refere à revelação de Jesus como Filho de Deus ao mundo. Enquanto o Natal celebra o nascimento de Cristo, a Epifania marca o momento em que o mundo reconhece Jesus como Messias, representado pelos magos que vêm de longe para adorá-lo. Na tradição ocidental, a Epifania também é chamada de Dia de Reis e é comemorada com missas, procissões e representações teatrais. Em muitos países, especialmente na Espanha, México, Itália e Brasil, essa data é celebrada com festas populares, distribuição de presentes e comidas típicas como o bolo de reis, que contém uma fava ou brinde oculto. A história dos magos inspirou algumas das obras de arte mais belas da cristandade. Desde o período paleocristão até o barroco, cenas da adoração dos magos tornaram-se um tema central na iconografia natalina. No século IV, em sarcófagos cristãos já aparecem imagens dos três magos, vestindo túnicas orientais e trazendo presentes. Na Idade Média, eles são retratados como reis, com coroas e roupas ricamente adornadas, reforçando seu caráter real e simbólico. Durante o Renascimento, artistas como Sandro Botticelli,
Leonardo da Vinci e Gentile da Fabriano criaram cenas exuberantes da visita dos magos, retratando caravanas, camelôs, multidões e grande reverência. Essas imagens não apenas narravam um evento bíblico, mas também expressavam teologicamente a vinda da luz para todas as nações, com riqueza, beleza e solenidade. A tradição medieval também criou narrativas paralelas à história dos magos, atribuindo a eles nomes próprios, Gaspar, Melchior e Baltazar, e até mesmo uma trajetória pós-Belém. Segundo uma lenda popularizada na Europa, os 3 magos foram evangelizados pelo apóstolo Tomé, tornaram-se cristãos e morreram em santidade. Seus restos mortais teriam sido descobertos por Santa Helena, mãe do imperador Constantino, e levados posteriormente para a Catedral de Colônia, na Alemanha, onde estão até hoje em um relicário dourado que atrai milhares de peregrinos. Essa tradição elevou os magos ao status de santos populares, principalmente em regiões da Europa Central, e fortaleceu sua veneração como padroeiros dos viajantes e estudiosos. O presépio, popularizado por São Francisco de Assis no século XIII, tornou-se um dos elementos mais simbólicos do Natal. Nele, os magos ocupam lugar de destaque, geralmente à direita ou atrás da manjedoura, montados em camelôs ou segurando seus presentes. Apesar de, biblicamente, os magos terem chegado algum tempo após o nascimento, Mateus fala de uma casa, não de uma manjedoura. A tradição os coloca juntos aos pastores na noite do Natal, como símbolos da universalidade da adoração a Cristo, pobres e ricos, humildes e nobres, judeus e gentios. Em muitas culturas, como a espanhola e a mexicana, são os magos, e não Papai Noel, que trazem os presentes às crianças no dia 6 de janeiro. Além da arte e da liturgia, os magos entraram profundamente no imaginário popular cristão. São retratados em músicas natalinas, teatros, filmes e até mesmo em lendas orais passadas de geração em geração. Mas, mais do que personagens folclóricos, os magos são, na espiritualidade cristã, símbolos do buscador sincero, da sabedoria que se ajoelha, da ciência que reconhece o mistério, da fé que se expressa em ação. Eles mostram que o conhecimento, quando aliado à humildade, pode conduzir à verdade. E que Deus não se deixa encontrar apenas pelos que têm fé cega, mas também pelos que investigam os céus, interpretam os sinais e estão dispostos a se mover. Os magos saíram das páginas do Evangelho para se tornarem símbolos vivos na tradição da fé cristã. Em sua simplicidade e profundidade, sua história une o céu e a terra, a ciência e a fé, o Oriente e o Ocidente. Eles não apenas apontam para Jesus, mas também nos apontam um caminho espiritual: buscar, discernir, peregrinar e, ao encontrar, adorar com reverência e entrega total. A tradição cristã entendeu bem o poder desses homens misteriosos. E ao mantê-los vivos em festas, imagens, músicas e histórias, ela nos lembra que a jornada para Cristo é universal, e continua viva em cada coração que ainda olha para o alto, em busca de uma estrela.